Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Hoje um dia frio que eu tô gravando aqui, o inverno já tá chegando, mas isso não pode atrapalhar a gente tem que continuar firme aqui assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque hoje nós vamos falar sobre um livro muito legal, que é o livro de Hebreus. A gente pode resumir a carta aos Hebreus, o livro de Hebreus, da seguinte forma: a supremacia de Cristo. Jesus Cristo como pessoa, como Deus Filho, Ele é acima de todas as coisas, acima da criação, acima do homem, acima de tudo. E a obra de redenção, de transformação, de resgate da gente, do nosso pecado, também está acima de todas as coisas. E isso tem que ser um incentivo pra gente, uma força pra gente. Porque durante a caminhada cristã, a gente às vezes dá uma vacilada, a gente erra. A gente tem que olhar pra Jesus e perceber o quanto Ele pode transformar a gente. E isso é um incentivo pra gente continuar crescendo em maturidade, na fé cristã e também em perseverança frente às dificuldades. O versículo-chave do livro da Carta aos Hebreus se encontra no capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu gosto muito desses versículos. Olha o que fala aqui. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado em lugar de honra à direita do trono de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque ele nos lembra que existiram várias pessoas que passaram pelas mesmas coisas que nós. Se você quer saber qual é essa grande multidão de testemunhas, lê o capítulo 11, Os Heróis da Fé, você vai gostar. E a gente, olhando para o exemplo deles e olhando para o exemplo de Jesus, a gente pode correr com perseverança, com força, olhando para Ele. A gente tem que tirar todo esse pecado que pode nos atrapalhar, que endurece o nosso coração, que atrapalha a gente de correr, mas os olhos sempre voltados para Jesus, porque Ele passou a vergonha da cruz por causa do nosso pecado. Ele suportou isso porque Ele sabia o resultado disso tudo. E a gente pode olhar para Jesus e saber que nele nós somos vitoriosos. Então a gente corre em direção a Ele, a gente corre para crescer e se parecer mais com Ele. O autor, quem escreveu a carta aos Hebreus, a gente não sabe, é desconhecido. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, outros dizem que é Silas, outros dizem que é Apolo, aquele que é citado na carta aos Coríntios, outros dizem que foi Priscila, uma discípula ali em Jerusalém, mas a gente não tem ideia de quem é. Os destinatários são cristãos de cultura hebraica, ou seja, cristãos que vêm de uma família de judeus ou cristãos que antes eram praticantes da religião judaica que se tornaram discípulos de Jesus. Onde a pessoa estava quando escreveu, já que a gente não sabe quem é, a gente não sabe onde ela estava, mas a gente sabe quando ela escreveu. Ela escreveu no ano 69 depois de Cristo. A gente dividiu a carta aos Hebreus em 5 partes. A primeira delas nós chamamos de prólogo, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. A gente entende nessa parte que a revelação de Deus, a palavra dele, a Bíblia, se completa, encontra sentido completo, total, em Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o Evangelho de Cristo. O Antigo Testamento só é compreendido de forma total quando olhamos para Jesus. O Novo Testamento, da mesma forma. A revelação de quem Deus é tem que sempre passar pelo filtro, tem que sempre passar pelo Evangelho de Jesus. Ele que é o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas e aquele pelo qual nós recebemos e alcançamos, por meio da fé e da graça, o perdão dos pecados. A segunda parte vai do capítulo 1, versículo 4 até o capítulo 7, e nós chamamos de parte 1, onde nós percebemos que o perdão de pecados só vem por meio de Jesus. Então, uma vida de obediência a Ele é fundamental, é essencial para que a gente possa vivenciar, para que a gente possa usufruir das bênçãos de Deus. A terceira parte nós chamamos de parte 2, que vai do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 18, onde a gente percebe que não só a pessoa de Jesus, mas a obra dele também é grandiosa.
Ele perdoa os pecados daqueles que creem nele. Ele vai transformar todo o universo, tirar todas as consequências do pecado e reinar sobre isso. Ele nos compra com um preço de sangue, porque ele derrama o sangue dele para nos perdoar e nos faz ser dele. E por conta disso, a gente deve uma obediência exclusiva a Jesus. Não adianta eu falar que eu amo a Jesus, entreguei a vida a Ele, Ele transformou minha vida, eu obedeço em algumas coisas, mas em outras eu que decido, em outras eu decido não obedecer mesmo e cometer um pecado, em vez de tirar Ele de mim, né? A gente tem que obedecer a Jesus pelo preço que Ele pagou, porque a obra dele é maravilhosa. A quarta parte nós chamamos de parte 3, que vai do capítulo 10, versículo 19, até o final do capítulo 12. Onde por consequência uma pessoa tão maravilhosa que é Jesus e uma obra tão grandiosa, nós como cristãos e cristãs devemos obedecê-lo e viver em perseverança, tirando tudo aquilo que pode atrapalhar a gente de pecado, né? Olhando fixo para Jesus, sabendo que no final, vencendo todas essas dificuldades, lutando contra o pecado, fortalecidos pela fé em Jesus, a gente vai alcançar um resultado maravilhoso ao lado de Jesus, porque ele está ao lado de Deus, lá no trono dele, ele já pagou e venceu todo o pecado e toda a morte por nós, a gente tem que confiar nele e perseguir. Assim como pessoas do Antigo Testamento fizeram, homens e mulheres que são chamados de heróis da fé, que você pode ver no capítulo 11. A quinta e última parte nós chamamos de epílogo, que está no capítulo 13, onde o autor de Hebreus, o desconhecido aí, ele diz para os seus leitores e leitoras para que eles orem por ele, para que ele possa continuar firme, ele possa ter um bom testemunho a respeito de Jesus, para que ele possa viver tudo aquilo que ele acabou de falar para eles. E também pede para que Deus dê uma oportunidade dele ir visitar essas pessoas. Fatos interessantes. Hebreus é o único livro, carta do Novo Testamento, que tem um problema de autoria, que a gente não sabe quem escreveu. A palavra superior aparece 13 vezes no livro de Hebreus. Jesus é superior a profetas, anjos, Moisés, Arão, Josué e a lei. E é importante você falar isso para um judeu, porque senão ele vai pensar que ele é só mais um profeta enviado por Deus, mais um grande líder, assim como Moisés foi. Em algumas religiões você vai ouvir eles falarem sobre Jesus. Pô, Jesus é um sábio, um cara importante de se seguir, sim. Ele foi um profeta, ele foi um grande comunicador, um grande líder. Não, Jesus foi muito mais do que isso. Ele foi essas coisas também, sábio, líder, o enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus encarnado, que morreu, ressuscitou no terceiro dia e perdoa os nossos pecados. Jesus não é qualquer um, ele é acima de todos, ele não é igual a qualquer outra coisa que você possa conhecer, ele é único. Mas pesquisa. Qual o propósito do autor de Hebreus? Ele escreve muito a respeito de uma coisa. Lembra que a palavra superior apareceu 13 vezes? Lembra que o público dele são cristãos de um contexto judaico, que agora são discípulos de Jesus. Qual o propósito dele? De acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14, o que nós aprendemos da importância de uma vida cristã em comunidade? E quais são as consequências, os riscos, as coisas ruins que uma vida cristã isolada pode trazer para nós? Indicações. Aqui embaixo você vai achar 3 links hoje, olha só, tô ousado, hein? O primeiro é o canal do Bible Project, aquele que a gente sempre indica, que é um link para um vídeo que explica um pouco mais, de forma mais profunda e animada, porque é bem legal, são os desenhos, sobre Hebreus. E os outros 2 links são sobre uma música que chama Fix My Eyes, do King's Kaleidoscope, uma banda que eu particularmente gosto muito. A música é em inglês e ela fala sobre você focar os seus olhos em Jesus, né? É muito relacionado ao que fala no capítulo 12 de Hebreus. Então são 2 links, um é pro clipe, né? Uma música ela é bem introspectiva, sim, mas é muito bonita. E o terceiro link é a tradução dessa música para você entender o que o cara tá cantando ali. É muito bonito, espero que toque ao seu coração. Valeu, galera, por assistir mais um vídeo aqui no canal do ZTubers. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, se inscreve. Se curtiu, curta e clica aqui no joinha pra cima. Se não curtiu, pô, desculpa, comenta aqui que a gente pode fazer de melhor. Se gostou também, comenta o que tá legal e comenta as respostas do Mais Pesquisa, pra gente saber que vocês estão entendendo tudo que a gente tá falando aqui. Que Deus te abençoe e a gente se vê semana que vem.